quando você entra para o evangelho propriamente dito, enquanto estilo de vida, você precisará ponderar o uso dos bens desse mundo, né? Por isso nós temos Jesus como Senhor. Então, sentir determinados prazeres não é ilegítimo, mas primeiro, busque sentir, se estamos falando de sentir prazeres, busque sentir todos os prazeres que Deus criou para o ser humano. E esses todos não se reduzem aos prazeres mundanos, carnais. Então, busque o belo, busque a verdade, busque a santidade, busque o Criador, que são bens que causam prazer, um tipo de prazer que o mundo não busca. E aqueles que são próprios do organismo biológico, é importante que eles permaneçam. Aqui que está a correção que o Evangelho vai dar. É importante que eles continuem sendo prazeres e não cativeiros. Aqui que está o problema. Então, é pecado uma pessoa sentir prazer sexual? É óbvio que não, desde que ela sinta este prazer sexual dentro do plano de Deus. Se você começa a buscar esse prazer sexual indiscriminado, então o prazer sexual como fonte de satisfação, fonte de entretenimento, fonte de distração, olha, este prazer, ele está no seu corpo para esta finalidade? Então, este prazer existe como um fim em si mesmo? Ou ele é um meio para um valor muito superior, que é a união com alguém que se ama, que é a constituição de uma família? Percebe? Quando você não tem em vista os objetos que valem a pena ser buscados, a pessoa começa a se entreter no prazer, como se o prazer em si fosse um objeto a ser buscado. E o que vai acontecer? Esta pessoa vai reforçar a sua memória afetiva, a sua memória interna, a pensar que o prazer é o objeto, ao invés de ser um meio. E com isso a pessoa fica escrava do prazer. Isso vai causar problemas seríssimos, do tipo vício biológico, vício químico, inclusive, dependência química. Vamos fazer uma análise química da coisa, né? O prazer no corpo nada mais é do que uma série de descargas químicas feitas pelo nosso cérebro, principalmente pelo sistema límbico do nosso cérebro, é algo que está ali próximo ao córtex cerebral. Toda vez que eu sinto um prazer, o que me causa essa sensação de prazer? São descargas de dopamina e, em alguns casos, até adrenalina, né? Então, uma comida saborosa, o ápice do ato sexual, o sono, etc. Tudo isso... Aquela sensação da espera pelo algo prazeroso que vai acontecer. Está chegando a hora da festa, está chegando a hora de subir na montanha-russa. Isso. Né? Então, a adrenalina motiva a volição, que é a faculdade da vontade. E aí, quando eu encontro a descarga de dopamina. O problema é que se eu sinto a descarga de dopamina, ou seja, o prazer, e eu vejo neste prazer, nesta sensação, um objeto em si a ser buscado, o que vai acontecer? Eu começarei uma perseguição, uma caça pela minha vida, de sentir novamente aquela descarga naquela intensidade. E aqui que está, muito importante você que nos acompanha entender isso. O cérebro, ele não dá conta de liberar essas descargas sempre na mesma proporção, com o mesmo desejo com que a pessoa busca. Eu vou fazer uma comparação bem simples. Quando você come com muita fome um pedaço de pudim, né, ou um doce que você goste muito, aquela primeira colherada causa uma sensação de prazer imensa. Só que a segunda também vai causar prazer, mas já não é o mesmo prazer que a primeira. Já fez essa experiência com certeza, todos já fizeram. E chega uma hora que você vai encontrar a saciedade, você fica cheio, e aí aquilo que inclusive era objeto de prazer, começa a ser objeto de repulso. Não, já estou cheio, não aguento mais. Então percebe? É o momento em que o cérebro corta as descargas de dopamina. O que acontece? Se eu torno o prazer um objeto em si, eu vou começar a buscar cada vez mais elementos que gerem essa descarga.
Então vira uma dependência química mesmo, química, porque dopamina é uma química produzida pelo cérebro. Então a pessoa começa a buscar cada vez mais objetos de prazer, né? E ela vai começar a ter atitudes, meu Deus do céu, tão desequilibradas. Né? Me ocorreu agora um exemplo do Império Romano, né? O hedonismo era considerado um valor pelos gregos e também pelos romanos. Pode parecer um pouco nojento o que eu vou dizer, mas é importante você ter o conhecimento desse dado histórico. Nas festas romanas, né, os chamados pães e circos, né, existiam nas ruas de Roma os chamados vomitódromos. Eles comiam pelo prazer de comer, e quando já estavam cheios, o estar cheio é uma tristeza. Puxa vida, eu quero sentir o prazer de comer. Eles causavam vômito, né? Regurgitavam todo aquele alimento para voltar a ter o prazer. Para poder voltar a comer. Olha a sandice, a que ponto chega a busca pelo prazer. Então, o prazer sexual também causa descargas de dopamina. Então, a pessoa, quando ela olha para o prazer como objeto em si a ser buscado, ou ela se torna viciada em masturbação, ou viciada em pornografia, ela já não consegue mais ver os outros, caso ela se torne compulsiva sexual. Ela já não consegue ver os outros como pessoas, ela simplesmente passa a ver o outro como objeto de prazer, então ela usa e joga fora, usa e joga fora. Essa dependência química pelo prazer de sentir, né, a descarga sexual vai causar um problema afetivo. Ela se tornará a médio e longo prazo uma pessoa incapaz de estabelecer relacionamentos duradouros. Essa pessoa está se condenando a morrer só. Então percebe que quando você coloca o prazer físico, biológico, como um meio e esquece que ele deve ser uma consequência, né, do encontro com o objeto pretendido, você se desfigura enquanto ser humano. Isso vai causar vários problemas na vida desta pessoa. Pegando o gancho dessa discussão do prazer relacionado à atividade sexual, que é muito bom porque foi Deus que criou, né, o que o matrimônio tem que vai legitimar essa ação sexual prazerosa e boa a ponto de ser um instrumento de santificação para o casal? Exato. A função sexual, ela possui duas finalidades, né? Unir duas pessoas. Então, homem e mulher estarem unidos é agradável a Deus, numa aliança estabelecida, celebrada, né? Para nós católicos, essa aliança se celebra no sacramento do matrimônio. Então, unir o casal, dar manutenção neste amor, manutenção nessa aliança. Essa é uma finalidade. E a segunda é a procriação. Então, gerar filhos, povoar o céu, estabelecer família, transmitir valores, fazer com que a sociedade se torne mais cristã. Mais do que converter outros não cristãos, é gerar cristãos a partir da família. Então, o cristão gera mais cristãos pela família, pela geração de filhos, até do que pela missionariedade, vamos assim dizer, né? Pela evangelização. São os dois meios de gerar filhos para o céu. Então, nesse sentido, é legítimo, né, o prazer sexual, a vida sexual no matrimônio. Extremamente legítimo. Quanto mais o casal se une sexualmente e sentem esse prazer, mais unidos estão um ao outro, mais manutenção dão a essa fidelidade, ou seja, um condiciona o outro a ver um no outro, o objeto, vamos assim, dando ressalvas ao uso dessa palavra, né? Certo. O objeto do seu prazer. Então você é casado, você é um diácono permanente, você é casado. Certo. Se você condiciona a sua mente, a sua alma, o seu coração a ver na sua esposa aquela que lhe proporciona a compensação sexual, e nenhuma outra mulher, mas vendo nela essa compensação sexual, você nutre com isso uma aliança. Se eu desejo sentir este prazer, então eu vou buscar a minha esposa. Isso te faz fiel. Isso te faz uma pessoa que fortifica a aliança já celebrada. E aumenta a graça santificante. Perfeitamente. Porque aí vocês se tornam no leito aquilo que Cristo é na cruz para a igreja. Né? Um casal diz, sem falar, aquilo que Cristo falou dizendo
na última ceia: isto é o meu corpo dado por vós. E ele dá o seu corpo na cruz. Ora, um casal diz um ao outro, né? Isto é o meu corpo que eu estou dando a você. Onde eles dizem isso? No leito matrimonial. Eu estou dando este corpo para você, entregando a você. É o chamado caráter místico, né? Nupcial do matrimônio que existe na Eucaristia. Isso é belíssimo, isso é a teologia do matrimônio. Então, o prazer vivido neste âmbito é extremamente legítimo e, aliás, foi para este âmbito que Deus o criou. Não há nada de pecaminoso, não há nada de sujo nisso.